Olá, eu sou a Naira Cristofoletti Silveira. Tenho 39 anos, pele clara, cabelos lisos e compridos, meus cabelos e meus olhos são castanho, eu visto uma blusa cor-de-rosa, atrás de mim tem plantas e uma cortina na cor creme. Fui convidada para falar um pouquinho sobre representação descritiva, mas antes de falar de representação descritiva, eu queria contar que eu fiquei muito feliz com esse convite, porque o meu contato inicial com a representação descritiva foi justamente através de um projeto de ensino. Eu fui bolsista da professora Eliane May, e nesse período que eu fui bolsista, eu aprendi muito mais do que a monitoria, do que o conteúdo da disciplina. Pude aprender muita coisa, e tenho certeza que isso me influencia até hoje. Então eu começo falando para vocês procurarem textos da Eliane May, procurar um vídeo que recentemente ela fez no canal do YouTube do GPCAT. Tenho certeza que seria ótimo se vocês pudessem conhecer um pouquinho mais, não só por conta da representação descritiva, mas também para a biblioteconomia como um todo. Então eu começo já dando essa dica para vocês. Entrando em representação descritiva mesmo, né, eu gostaria de falar que se a gente olhar o currículo dos cursos de biblioteconomia, a gente vê que lá no comecinho, aqui no Brasil, as disciplinas eram catalogação e classificação. Era uma disciplina, às vezes mais de uma, mas eram ministradas juntas. Depois de um tempo, foram divididas. Classificação, uma disciplina, catalogação, outra. Mais para frente, um pouquinho, esse termo catalogação, ele foi sendo substituído pelo termo representação descritiva, porque entendeu-se que catalogação e representação descritiva não são a mesma coisa. Representação descritiva é uma parte do processo da descrição bibliográfica ou documentária, e catalogação é um todo também. Por isso que tem gente que fala catalogação de assunto, catalogação descritiva, que tem uma influência mais norte-americana, e tem uma diferença também entre o que seria representação temática e catalogação de assunto. Mas, falando no que a gente veio aqui para falar, não é mesmo? Representação descritiva, ela é uma parte, não é? Então, ela não pode ser vista isoladamente. Embora a separação das disciplinas tenha um intuito relacionado ao ensino e aprendizagem, na prática, no dia a dia, elas não podem ser vistas isoladamente. Então, essa parte do currículo que faz essa alteração é para entender que eram juntas, né, ministradas, depois houve essa separação para fins didáticos, né, e até porque tanto a representação temática quanto a descritiva tiveram caminhos muito sólidos em relação teórico e prática, então é importante sinalizar isso, mas que quando a gente fala catalogação, é um universo amplo. E quando a gente fala representação descritiva, é uma parte desse universo. E dentro da representação descritiva também tem outras partes. Então, representação descritiva não pode ser considerado sinônimo de representação bibliográfica ou de catalogação, do mesmo jeito que descrição física não pode ser considerada sinônimo de representação descritiva. Quando a gente fala em descrição física, é uma parte da descrição bibliográfica. Então, se eu falo número de páginas, altura, cor, esses elementos, sim, estou dando características físicas. Mas quando eu falo de pontos de acesso, responsabilidade, controle de autoridade, isso não é físico. O ano de publicação não é físico, né? É um contexto de uma criação, mas não é uma descrição física. Então, primeira coisa que eu gostaria de frisar, não pensem que a representação descritiva, ela fala a característica física de um documento. Ela fala também, mas não é sinônimo. Então, essa dificuldade de estabelecer os limites terminológicos, digamos assim, ele dificulta a comunicação entre os próprios profissionais. Então, entre os bibliotecários, há essa dificuldade dessa separação, o que é representação descritiva, o que é descrição física e o que seria catalogação. Então, eu diria para vocês que estão estudando, focarem em entender esses conceitos da área, antes de partirem para os instrumentos propriamente ditos. Vou tentar explicar o porquê dessa importância dos conceitos. Que a gente, às vezes, acaba invertendo a ordem. A gente acaba com os instrumentos, conhecendo os instrumentos. E aí, quando esse instrumento muda, a gente fica perdido.
Então, é importante a gente entender os conceitos, os fundamentos teóricos que envolvem a representação descritiva e entender que os instrumentos eles foram elaborados para atender aquele pensamento que é conceitual. Então, a representação descritiva, ela tem como premissa, digamos assim, permitir o encontro entre os documentos e as informações que neles estão até as pessoas, né? Então, esse encontro. E para isso, como é que é feito esse encontro? A gente utiliza catálogos, a representação. Tudo isso é para reunir documentos semelhantes. Então, quando eu falo de ponto de acesso, o que tem na biblioteca de um determinado assunto, de um determinado autor, de um determinado título. Então, eles estão reunidos por aquilo que lhe é semelhante. E como que eu separo? Porque se estão reunidos por suas características semelhantes, em comum, como é que eu diferencio? Eu diferencio na parte da individualização, que é através da descrição bibliográfica. Então, essa importância de reunir e individualizar é o que promove esse encontro entre aquele documento e a pessoa que busca. Então, como catalogador, como bibliotecário, além desses conceitos, a gente tem que entender também o contexto do documento, que envolve aquela sociedade na onde ele foi criado. Entender esse autor, a gente fala muito de autoria coletiva, autor, responsável, ilustrador, então assim, entender esses papéis que estão ali, né, envolvidos nessa construção do documento, e também a gente tem que entender os usuários, porque ele que seria o meu destinatário final dessa informação. Então, a gente tem que entender que a representação descritiva não é uma ação tecnicista de pegar uma regra e aplicar, ou de preencher um campo no sistema. A gente tem que entender que essas etapas são os meios que a gente tem para atender o nosso usuário e promover esse encontro. Além disso, também permite esses elos entre os documentos. Então, às vezes, um usuário está procurando um documento e ele encontra outros. Então, tudo isso faz parte do que, para que serve a representação descritiva. E, além de tudo isso, a gente tem que entender as nossas fundamentações teóricas, entender as nossas práticas e os instrumentos. Então, é complexo entender tudo isso. Ainda mais falar aqui rapidinho para vocês. Então, eu espero que pelo menos algumas ideiazinhas peguem. Então, quando eu falo isso, questão fundamental, a base, é a gente entender para que serve. E aí a gente adota o código de catalogação, adota esquemas de metadados, também core, enfim, a gente vai adotando esses instrumentos para atingir um fim. E existem diversos instrumentos que a gente pode adotar e com o passar do tempo eles vão sendo alterados, seja porque existe uma tecnologia nova, né? Mas a essência da catalogação ela permanece a mesma, que são os encontros, né? Então imagina que teve uma época que os catálogos eram feitos em formato de livros, tipo brochura, né? Você não consegue inserir ou retirar algo. Depois, com fichas, em formato ficha, ele é muito mais fácil para manusear, para atualizar. Depois, os automatizados, né? Então, assim, tem várias funções. O catálogo permite reservar o livro, fazer a devolução online, renovação online. Então, assim, não mudando, mas a essência ainda é a mesma, de promover o encontro. Então, reunir e individualizar é uma função da representação descritiva. E tem essa função de encontros, tanto do responsável do documento, quanto o usuário. Quando a gente pensa inicialmente, né, a gente nem sabia direito se era um catálogo, se era uma lista de inventário, porque elencavam-se o que possuía num determinado local, né? Então, possivelmente era um inventário. Mas o que a gente sabe hoje é que tem muita coisa que pode acontecer. Inclusive, inteligência artificial pode ajudar. Então, a gente já sabe que a web semântica é um meio de atingir melhor os nossos objetivos. Então, a gente tem que ficar, de uma certa forma, antenado constantemente e adotar a tecnologia de acordo com as nossas premissas. Então, meu contato com representação descritiva começou ainda na graduação, sei lá, 2003, 2004,
estamos em 2021, então tenho aí uns 18, 19 anos estudando, né, catalogação, especificamente representação descritiva. Seria aí uma maioridade, né, de 18 anos. E nesses 18 anos eu sei que eu tenho muito mais a aprender. Então, o ensino, uma das coisas que eu percebi nesse tempo, né, é que o ensino não pode se limitar ao uso de um instrumento específico, porque o instrumento muda. Então, se a gente focar no ensino no instrumento, apenas no instrumento, quando esse instrumento não funcionar mais, a gente fica meio perdido. Por isso que eu falei, foquem na questão de conceito, fundamentos, leiam textos, porque a base vai estar sólida. E quando muda-se o instrumento, fica muito mais fácil da gente aprender esse instrumento novo e aplicar o que nos propomos a fazer. Então, no final do século XIX, início do século XX, tem muitos textos, muitos autores que falam exatamente o que a gente está buscando até hoje. Então, foi mudando a tecnologia, mas essas pessoas, eles se manteram ali com o mesmo ideal. Então, essa é uma diferença também, quando a gente fala da teoria e da prática. A prática mudou alguma coisa, ou mudou muita coisa, mas a base teórica ainda permanece. Então, essa leitura, esse estudo, ele é muito importante para a gente manter o desenvolvimento da representação descritiva. Então, a gente tem, aqui no Brasil, adotado o Código da Vaticana, e naquele período ele atendeu. Depois veio o Código da ALA, naquele período atendeu. Depois a CR, estamos adotando a CR ainda, mas aí surgiu o RDA. E depois vai surgir outro, com certeza, né? São instrumentos que a gente adota e chega uma hora que ele não funciona mais. Então, na década de 60, surgiu o formato MAC e revolucionou ali a catalogação naquele momento, possibilitou muitas outras coisas. Mas hoje o MAC não atende mais. Por conta disso, até não tem nem como adaptá-lo, né? Por conta da web semântica e novas tecnologias que vêm surgindo, ele não se adequa mais as tecnologias vigentes, então ele está sendo substituído. Então é importante a gente ter essa noção, que não é porque ele está sendo substituído agora que ele não serviu, né? Ele serviu e muito por um bom tempo. Então essa ideia de mudar o instrumento, ele é uma coisa muito presente na representação descritiva. Ouço o burburinho do RDA, mas quando você vê o histórico, né, Código da ALA, década de 1920, mais ou menos. Então, assim, vai mudando, né? Vai mudando, a gente não tem que ter medo dessa mudança. O que a gente tem que ter é pensar, refletir, fazer o nosso papel de ensino superior, que é ajudar o desenvolvimento da área, ajudar a biblioteconomia no Brasil. Então, se eu tivesse que definir hoje algo assim, fala alguma coisa sobre representação descritiva, o que te mais marcou nesse período de estudo, eu entendo que é a busca incessante para promover a organização, representação e o uso das informações, né? E é o conhecimento humano de milênios, que está registrado em algum suporte, por isso que eu prefiro até usar o termo documento, que ele tem essa amplitude de suportes variados. Os seres humanos foram desenvolvendo, e a gente sabe que a gente precisa, né, conhecer o nosso passado, para estar aqui nesse presente e projetar um futuro. Então, a representação descritiva, para mim, com as suas características de reunir pelo semelhante, individualizar pelas diferenças e promover elos, é o que faz a gente continuar desenvolvendo como ser humano. Então, essa é a lição ou a fala que eu gostaria de deixar registrada aqui. Além do que, descrição física e representação descritiva não são sinônimos. Essa já virou a fala, sei lá, já falei isso umas 4, 5 vezes. Eu vou falar sempre por conta desse descompasso aí de conceito. Mas o vídeo não pode ser muito longo, ficaria aqui falando com vocês sobre representação descritiva há um tempão. Mas preciso me despedir de vocês. Queria só falar que é muito gostoso falar de representação descritiva. Cada vez que eu falo um pouquinho, eu me apaixono mais. Eu espero que tenha despertado em vocês uma curiosidade sobre representação descritiva, que vocês vão buscar outros textos, outros vídeos, que estudem, e mesmo que não exerçam a profissão nesse, digamos assim, setor, né, que é a catalogação, mas como bibliotecários, que vocês possam reconhecer
a importância da representação descritiva em seus diferentes papéis. Por fim, agradeço a Andressa e a Márcia, a bolsista e a coordenadora desse projeto de ensino, pela oportunidade, né, de participar do TED Talks, que me trouxe boas recordações de quando eu estava na graduação, meus primeiros passinhos ali com representação descritiva. E obrigada por confiarem em mim e essa tarefa de falar de representação descritiva com vocês. Muito obrigado e até breve.